Tá? Alguém escreve lá para o Pergunte ao CREF, tá? Dizendo assim, eu descobri você, né? Ele está se referindo a mim, porque eles postam lá, né? E frequentemente até me nominam, tá? Quando na verdade não sou eu que respondo, tá? Mas ele está se referindo diretamente a mim. Ele diz que descobri você através do podcast Fronteiras da Ciência, que é um podcast dos meus colegas do Instituto de Física da URGS, tá? E eu participei de diversos episódios desse podcast, e foi lá, então, que ele me descobriu. Tá? E aí, então, ele está com uma dúvida que ele posta no CREF. Tá? E que essa dúvida pode ser: por que lentes transparentes fazem sombra? Tá? Por que um óculos de grau com lente transparente faz sombra quando iluminado por uma luz comum? Ele está intrigado com isso, porque ele tem um óculos de grau, tá? E ele expõe o óculos ao sol e, surpreendentemente, fica tudo iluminado, mas a lente fica escura. Tá? E a lente não é escura. Tá? A lente é transparente. Tá? Então, agora vamos ver a explicação. Tá? Se o óculos for uma lente convergente, tá? O comportamento da luz que passa pelo óculos está aqui. Tá? A luz que vem do Sol chega como raios paralelos, eles se transformam em raios convergentes para um ponto, o foco. Tá? O foco. E de lá, se a luz continuar se propagando, né, os raios divergem. Né? Eles convergem, né? Por isso a lente é chamada de convergente, e depois diverge. Tá? Então, dependendo da distância que eu colocar a lente de um anteparo, tá? Eu posso ter uma região, né? Por exemplo, se eu colocar o anteparo muito próximo da lente, tá? Eu posso ter uma região iluminada muito pequenininha, tá? Muito pequenininha, tá? E que seria um ponto só, né? Se esses raios fossem exatamente paralelos. Tá? Mas os raios que vêm do Sol, eles não são exatamente paralelos. Eles fazem um pequeno ângulo de 0,5 graus, o que leva a que aqui a gente nunca tem um ponto. Isso não é imperfeição da lente, porque às vezes o pessoal acha que não obtém o ponto lá por uma imperfeição da lente. Não, o que vocês estão enxergando ali é a imagem do Sol. É a imagem do Sol, e a imagem do Sol, o Sol é extenso. Então, a gente não vai ter exatamente um ponto. Mas aqui eu estou representando como se fosse um ponto. Então, se eu colocar o anteparo próximo da lente, eu vou ter uma região muito iluminada. E se eu colocar o anteparo longe da lente, a luz que chegaria, ela é espalhada. Tá? Ela é espalhada sobre uma grande superfície. Tá? E daí, então, está aqui o que ele observa, porque certamente ele está observando uma situação como essa aqui, ó, tá? Como essa aqui, em que a lente está bastante distante do lugar onde está aparecendo a sombra, e aí isso aqui aparece como uma sombra. Por quê? Porque a luz está chegando, ela está atravessando a lente e ela está espalhada aqui. A luz que passou por essa região pequenininha, que é a lente, ela está espalhada sobre uma região muito grande da parede, tá? E aí a gente vai ver isso aqui como pouco iluminado. Tá? Aliás, aqui dá para ver, tá? Quando eu olhando a fotografia de perto, na tela, talvez vocês não consigam ver bem isso, tá? Por isso eu coloquei uma circunferência aqui, porque é dentro dessa grande área aqui que está chegando toda a luz que está incidindo na parede. Tá? Então, aí está a explicação. Tá? Aí está a explicação. Aqui vocês têm a visualização melhor da região iluminada pela lente, tá? Porque aí eu estou conseguindo, ó, com a lente, iluminar para dentro da sombra, tá? Para dentro dessa sombra. Tá? E aí a lente, né, ela, apesar dela ser transparente, né, e é isso que estava causando espanto dele, que a lente produzia sombra. Tá? Não tem nenhuma
nenhuma coisa de fato estranha, né? Seria estranho se a lente não fizesse sombra nessa circunstância. Tá? E se a lente for divergente, tá? Que seria a lente de um óculo de um míope, por exemplo, tá? O efeito vai acontecer a qualquer distância, porque a luz vai atingir a lente e logo ela vai estar espalhada sobre uma região cada vez maior. Tá? Então, aí está explicado por que as lentes fazem sombra. Elas nem sempre fazem sombra, tá? mas ele depois até me escreveu: professor, eu testei com a lente perto, tá? Mas de perto aí realmente, como é que eu não pensei nisso? Não, porque até brincava de queimar formiga com uma lente de aumento, tá? Então, fazer sombra ou não é uma questão da distância que a lente se encontra, tá? Se for uma lente convergente, do lugar onde a gente está vendo a luz chegar. E aqui, ó, vejam só que foto espetacular. Tá? É uma vespa, tá? Posada em cima da água. Tá? Ela deforma a superfície da água. Tá? Essa deformação acaba com a planicidade das águas, né, Cláudio? E cada patinha da vespa, né, produz uma lente, tá? Uma lente. E aí a gente vê as sombras da lente no fundo da água. Tá? Eu achei muito legal essa fotografia, que não é minha, que eu encontrei aí em algum lugar da internet.